Segunda Reis, capítulo 5. Enquanto você acha, vamos orar. Amantíssimo Deus e eterno Pai Celestial, ó meu Senhor da glória, eu te peço mais uma vez, perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros. Ó Deus, que o Senhor venha falar através da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, que nós possamos entender, compreender, que é o Pai principal, colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos mostra que é certo fazer. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Segunda Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 10. Então Eliseu, que é o profeta, Naamã chega diante do profeta. Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no rio, 7 vezes no Jordão, que era o rio, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, como a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Podem sentar em nome de Jesus. Eu reduzi a leitura. A história você entendeu. Naamã era um homem leproso. A lepra naquela época ainda era pior do que hoje. A lepra era uma doença incurável e não podia ficar no mesmo lugar das pessoas. Existiam cidades distantes, locais distantes de todo mundo, onde os leprosos tinham que ficar. Naamã era cheio de qualidade, cheio, só que ele tinha lepra. Aí Naamã, ele compra uma menina, uma jovem, para ser escrava. A jovem chega na casa de Naamã e fala assim: Olha, lá em Samaria, de onde eu venho, tem um profeta que, se Naamã for lá, se meu senhor for lá, ele vai ficar curado. Naamã chega lá para falar com o profeta não veio nem receber Naamã. O profeta nem olhou para a cara de Naamã. O profeta, como você leu aqui, mandou um mensageiro. E mandou um mensageiro para assim: Olha só, fala para esse homem, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes. Só que tem um porém. Se você for ler, olha que ele fala no versículo 12. Não sabe não, só ouve. Não são porventura Abana e Farpar são 2 rios da cidade de Naamã, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? Naamã vira e fala assim: o rio que ele manda se banhar, o Jordão, era um rio barrento. Era um rio que não tinha as águas cristalinas. Aí Naamã vira e fala assim: Peraí, esse cara está de brincadeira com a minha cara? Da cidade de onde eu venho, do lugar onde eu venho, tem os rios com as águas lindas, limpas. Por que esse cara não mandou logo falar para mergulhar lá? Eu vou ter que mergulhar nesse troço aqui? Aí, se você for continuar lendo, você vai ver que um soldado de Naamã falou assim para ele assim: Olha só, meu senhor,
Se o profeta pedisse alguma coisa difícil, você não fazia? Então por que você não vai lá, se joga logo nesse rio e se toma um banho? Naamã parou e pensou um pouquinho, foi lá e se banhou 7 vezes. O resultado foi o que nós lemos aqui. Ficou com a pele igual de uma criança, totalmente purificado. Sabe o que Deus me tocou? Mediante aquela situação que eu falei aqui antes de estar gravando, é que a gente está perdendo oportunidade de ser abençoado. Nós estamos perdendo oportunidade de ser abençoado muitas das vezes. Sabe por quê? Naamã, ele vê o agir de Deus da maneira que o profeta falou, mas ele achava na insignificância dele que tinha que ser diferente. Ele vira e fala assim, né, como nós lemos aqui, né? Muito se indignou, porque pensava consigo mesmo, certamente ele se porciar em pé, invocar o nome do Senhor. O que ele está esperando na mão? Eu vou chegar na frente do profeta, o profeta vai levantar a mão e vai falar: seja curado em nome do Deus Todo-Poderoso, sai lepra do corpo de Naamã. E pum, saía. Naamã esperou isso. Naamã pensou que ia chegar na frente do profeta, o profeta ia fazer uma oração por ele, ia tocar nele e ele ia ser purificado. Aí o profeta nem vai ver ele, manda um mensageiro e fala: vai se tomar banho no rio sujo. Tem uma coisa: Deus não trabalha da maneira que você quer e que você pensa. Deus, ele age da maneira que ele quer agir. Ele trabalha da maneira que quer trabalhar. E se eu murmurar, se eu reclamar, eu, além de não ser abençoado, não estou falando da obra de Deus, eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus quer trabalhar, Deus quer agir. Só que muitas das vezes eu deixo de receber, porque eu não quero aceitar a maneira que Deus age. Eu não quero aceitar a maneira que Deus faz. Eu acho que tem que ser diferente. Ei, Deus não quer saber do que você acha. Deus não quer saber do que você pensa. Deus quer que você respeite a maneira dele trabalhar, e você tenha fé, e você se coloque na posição de receber, porque ele está aonde ele estiver na casa dele para te abençoar. Tudo que Deus quer é te abençoar. E aí você muitas das vezes deixa a tua bênção escorrer pela tua mão, porque você quer, na sua insignificância, achar que você faria melhor. Eu falei com uma amiga dentro do carro, estava falando para ela: olha, Jesus, eu falei isso aqui no outro dia, fez lodo com cuspe na areia para curar um cego. Aí eu falei assim: Jesus precisava fazer lodo com cuspe para curar alguém? Claro que não, irmão. Ele podia dar um sopro, ele podia botar um dedinho, ele podia encostar a unha, ele podia fazer o que ele quisesse para curar. Ele podia não falar nada, ele podia olhar e o cego podia enxergar. Mas ele fez lodo com saliva e com areia para poder curar um cego. Eu não tenho que entender porque Jesus fez dessa forma. Eu não tenho que entender porque Jesus fez isso. Eu tenho que aprender que eu tenho que aceitar a maneira que Jesus faz. O importante é que Jesus fez cuspe com lodo, com areia, mas o final desse resultado foi o cego voltar a enxergar. O resultado final foi o milagre que aconteceu. Eliane, pega ele aqui, Eliane, senão segura aí, senão não vamos ter culto. O resultado final é o que importa. Mas aí, tu imagina só, a Bíblia fala que Jesus chega na cidade natal dele. Tu imagina, Jesus faz milagre em tudo quanto é lugar, ressuscita morto, cura enfermo, mão mirrada,
Irmão, Jesus faz de tudo. Tu imagina o que Jesus não queria fazer na cidade dele? Cidade natal, cidade onde ele nasceu, cidade a cidade dele. Ele chega, aí a Bíblia relata que Jesus não pôde fazer milagre naquele lugar. Por causa de quê? Da murmuração. O pessoal começou a falar um pouco assim, aquele tal de Jesus ali, ele é filho de Maria? Mas legal, o pai dele é aquele José, o carpinteiro, aquele que faz cadeira, banco, não é aquele. Os irmãos dele não são fulano, ciclano? Mas esse aí que é o Jesus que o pessoal fala? Por causa da murmuração, por causa do questionamento, deixaram de receber. Talvez fosse o lugar que mais Jesus quisesse dar, porque era a terra dele. Talvez fosse o lugar que Jesus estava com seu coração ardendo de fazer por aquele povo, mas o povo deixou de receber porque ficou cheio de questionamento e reclamação por lado de Jesus. Eu tenho que aprender a aceitar as multiformes maneiras de Jesus trabalhar. Aqui nessa igreja ele trabalha de uma forma, mas eu vou em outro lugar que me dá uma balinha que está mergulhada no óleo ungido para me chupar, e eu chupo com fé, sabendo que aquela balinha vai me fazer bem. Eu vou num lugar que me dá um copinho de café com água e com azeite, e eu boto para dentro, sabendo que Deus está me lavando e me limpando por dentro, porque eu tenho essa fé. Agora, se eu não estar nesse lugar e falar assim, que besteira, para que essa água com esse azeite dentro? Isso é o que, irmão? Deus trabalha da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, no lugar que Ele quiser. E outra coisa, quando eu me coloco contra, quando eu reclamo, quando eu me contraponho, eu estou me contrapondo à obra de Deus e aquilo que vem de Deus. Eu me contraponho a isso. Eu não estou me contrapondo com qualquer coisa, não. Eu preciso entender como é que eu recebo de Deus, irmão. Eu preciso entender. Porque eu fiquei preocupado com aquilo que eu vi. Eu fiquei preocupado com a situação. Porque não adianta eu sair da minha casa e às vezes uma igreja longe, né? Que foi lá perto da casa do Alisson, para chegar lá e ficar questionando como é que Deus vai trabalhar. Um lugar que me ajudou a salvar a vida do meu filho, que pagou o preço, que eu vi a mulher falar assim, alguém tem que vomitar sangue para poder Deus operar lá. E ela pegou um cara e falou assim, Deus vai usar você para vomitar o sangue. Um cara bonzinho de saúde. Eu olhei e falei assim, rapaz, agora eu vou ver. Ela pegou um cara bonzinho de saúde e o cara vomitou sangue. Como é que eu questiono um trabalho desse? Como é que eu duvido que Deus trabalha dessa maneira? Eu tenho que aprender como é que eu vou receber de Deus. Eu tenho que aprender isso. Sabe por quê? Porque eu corro risco de eu caminhar e morrer na beira da praia. O meu coração tem que estar aberto. O meu coração tem que estar com fé. Por isso que a Bíblia é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Eu conheço pessoas que você ora, a pessoa recebe, a pessoa fica curada, e chega em casa, volta tudo de novo. Chega em casa, continua a mesma coisa. Sabe o que é isso? Não teve uma fé verdadeira. Aí tu vê a pessoa no outro dia e fala assim, como é que tá?
Estou com dor ainda, voltou, não sei o que, não sei o que aconteceu. Isso aí é falta de fé. Isso aí é falta de fé. Eu recebi algo muito de Deus no monte quando eu fui com o pastor Fernando e a missionária Fátima. A missionária foi aqui, ela me entregou algo que estava na minha mente, ninguém sabia. E ela falou que era para eu fazer. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Do jeito que ela falou, toda madrugada eu estou fazendo. Aconteceu? Não. Mas eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Sabe por quê? Eu não desdenho daquilo que sai da boca de um profeta. Eu não desdenho daquilo que sai da boca de um homem e de uma mulher de Deus. Se falou, eu estou ali. A Bíblia fala, a Bíblia não sou eu. Crê nos profetas e prosperareis. Se eu quero prosperar, eu tenho que crer nos profetas. Eu tenho que ver na maneira que Deus age na vida de cada um. Uma vez no monte, a gente conhece um irmão que ele é meio, né, não bate muito bem, né? Não vou falar o nome dele, que pode estar assistindo, mas ele não bate muito bem. Ele é meio pancada. Mas Deus usa ele. Ele uma vez subiu no monte, a gente já estava lá em cima no monte, subiu no monte, e quando ele começa a falar, você logo vê, não precisa de revelação nenhuma, você vê que ele tem algum problema. Dá para ver. Não rasga dinheiro, sabe andar pelos lugares, só que você vê que ele tem deficiência, você vê. Ele começou a entregar algo para um pastor, o pastor começou meio que desdenhar dele. Tipo, só que daqui a pouco, ele entrou no profundo. Deus usou ele, mas foi lá no profundo, fez o pastor chorar. Quando ele acabou de entregar para o pastor se levantou e falou assim: rapaz, diante de todo mundo aqui, eu julguei você pela tua aparência. Eu julguei você pelo que eu vi. Só que eu quero te pedir perdão na frente de todo mundo, porque verdadeiramente Deus te usou. Ele teve a humildade de falar assim: olha só, eu errei contigo. Porque no começo, só que eu estou falando que tu era meio maluquinho. No começo, você começou a falar, eu vi a cara dele, foi cara de tipo, tá falando na carne aí, tá? Só que Deus vê isso, cara. Deus sonda pensamento, né? Deus vê tudo isso. Aí Deus, para mostrar que é Deus, que usa maluco, usa quem quiser, usa bêbado, usa quem quiser, ele é Deus. Aí o que Deus faz? Usa ele mais na profundidade ainda. Aí já era, irmão. Aí fez o pastor chorar e tudo. Eu tenho que aprender a me colocar na posição de receber. Eu tenho que aprender, né? Ainda mais quando a gente faz um trabalho diferenciado, como é na Clarice, que tem a marcha igual aqui, como na Alzira, que trabalha de outra forma, né? Tem um trabalho de outra forma, como na irmã Inês, que trabalha de outra forma. São trabalhos que não são um cultinho de você sentar, escutar a palavra e ir embora, né? Agora não, nós temos pouca gente aqui, mas na outra igreja lá que a gente tinha, a igreja era cheia, tinha muita gente que questionava a marcha, mas via gente sendo curado, via gente sendo liberto, via Deus fazendo milagre, via Deus trabalhando, mas mesmo assim, tinha gente que gostava de falar contra. É assim, sabe por quê? Porque acha que Deus tem que agir do jeito que tem que agir, da maneira da cabeça que a pessoa acha que tem que ser daquele jeito. E aí Deus chega e faz da maneira dele totalmente contrário daquilo que eu e você pensa. E Deus faz. E aí Deus defende a sua obra. A gente tem que aprender que Deus defende o seu trabalho. E aí a gente via o cego se arrebentar. Tinha um cego que estava quase enxergando.
foi fazer besteira na esquina da rua, tomou um tombo, se arrebentou todinho, voltou a ficar cego de novo, lá na Clarice. Pessoas que saíam reclamando da marcha, chegava em casa e descer do ônibus, pessoa não senhora, mas de 50 e poucos anos, tropeçava no ônibus, caía, se arrebentava toda, parar no hospital. É obra de Deus, irmão. Nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque Deus, ele faz os trabalhos dele, ele age da maneira dele. Para quê? Para você ser abençoado. E eu estou aqui para fazer o quê? Eu estou para ser abençoado. Está aqui fazendo o quê, irmão? Tu veio buscar Deus porque você ama, amém? Mas porque você precisa ser abençoado. Você precisa ser abençoado. E para eu ser abençoado, eu preciso estar com o meu coração aberto. Eu preciso estar com o meu coração aberto e eu preciso ter fé. Por isso que muitas das vezes eu falo para Deus nas minhas orações: Senhor, aviva a minha fé, aumenta o cilindro da minha fé. Eu preciso ter fé. Eu preciso ter fé. Para eu ver as coisas andar na minha vida, eu preciso ter fé. Para eu ver as coisas acontecer na minha vida, eu preciso ter fé. Para eu ser curado, eu preciso ter fé. Para a minha vida mudar, eu preciso ter fé. Então eu sempre peço ao Senhor, aumenta a minha fé. Porque se Deus não aumentar a minha fé, eu não consigo nem me mimar para a igreja. Se Deus não aumentar a minha fé, eu não consigo caminhar. Se Deus não aumentar a minha fé, eu não consigo lutar. Eu tenho que aprender qual é a maneira que Deus age para eu ser abençoado. Uma pessoa foi curada com cuspe. É de Jesus? É de Jesus, mas é cuspe. O cuspe é de Deus? O cuspe é de Deus, mas é cuspe. Cuspe é cuspe. E Jesus cuspiu na terra para fazer lodo e botar nos olhos dos outros para ser curado. E sabe o que é pior? Eu duvido se não teve gente reclamando na hora lá. Irmão, duvido. Se não teve gente olhando e falando: Jesus cuspiu, Jesus fez lama, e Jesus foi pegando aquela terra cuspida, botar no olho. Duvido dele. Mas no final tiveram que se render, porque no final o cego veio enxergar. No final o cego veio enxergar. É assim que Deus trabalha, irmão. É assim que Deus age. Nós temos que entender isso. O filho da promessa de uma mulher morreu. Ela bota no quarto do profeta. O profeta vai até ele para poder fazer ressuscitar o garoto. Sabe o que ele faz? Ele deita em cima do garoto, bota boca com boca, nariz com nariz, e deita em cima do garoto. O garoto voltou a viver. Que loucura! Que loucura! Precisava ele fazer isso? Será que não tinha outra maneira dele conseguir fazer esse milagre? Não! A maneira que Deus usou ele para poder curar a criança foi deitar em cima do jovem, botar testa na testa, boca na boca, nariz no nariz, corpo no corpo, para poder a criança ressuscitar. É a maneira que Jesus trabalha. É a maneira que Jesus faz. E se você for para a Bíblia, você vai ver várias coisas que Deus fez de uma forma inusitada, de uma forma diferente. E aí, o que eu faço? É que eu falei aqui, a Bíblia não foi feita para questionar. Não foi feito para eu falar: pô, mas isso aí será que é verdade? Ah, está escrito aí, Jesus fez cuspe, minha Deus, isso é porco. Isso é porcaria, pô. Se sou eu que cuspo aqui na terra e faço lodo para botar no olho de alguém, vamos chamar de quê? De limpinho? Vamos falar: pô, o pastor é porcão aí, nojento, está cuspindo no chão, fazendo lodo com coisa para botar em mim. Não bota não, isso é pra lá. Eu fico doente, eu morro, mas tomar
Hã? E aí? Tem gente que não acredita nisso, irmão. Tem gente que vai falar, pô, isso aí não aconteceu não, isso é conversa fiada. Você está querendo fazer acreditar que Jesus cuspiu, usou o cuspe para curar o cego? Aí não, aí... Nós temos que aprender a receber. Quando eu vou buscar Deus, eu tenho que entender uma coisa: Ele não vai fazer da maneira que você quer. Ele não vai fazer da maneira que você acha. E eu tenho que tomar cuidado de como eu chego, do que eu não preciso nem falar, irmão. Eu não preciso nem abrir minha boca, só no que eu penso. Que a Bíblia fala que no pensar eu estou pecando. Só no que eu penso, eu já posso ser derrotado. Eu já posso ter ido em vão. Eu já posso ter buscado em vão. E eu fico muito atento na Bíblia. E a Bíblia, ela fala que Jesus estava no meio de multidões. Multidões é mais do que uma multidão. Multidão é muita gente. Multidões é no plural. São várias multidões, são muito mais gente ainda. Só que no meio desse povo todo, Jesus curou duas pessoas: a filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Por que não curou o resto das multidões? Porque Jesus não relatou que curou mulher? Porque tem outras horas que Jesus está no meio de multidão e ele fala assim, a Bíblia fala assim, multidões e até Jesus, e Jesus curava todos. Tem hora que fala Jesus curava todos, mas tem hora que Jesus não cura ninguém. E tem hora que Jesus cura um, dois. Por que será isso? Jesus, ele faz milagre para quem ele vê fé no coração. Porque quem tem fé verdadeira no coração não duvida. Quem tem fé verdadeira no coração não reclama. Quem tem fé verdadeira no coração não desdenha. Porque a obra de Deus é coisa seríssima. É coisa muito séria. E nós temos que tratar com seriedade. Porque Deus, Ele trabalha para fazer milagre. Ele trabalha para isso. É para isso que Deus trabalha. Deus trabalha para fazer milagre. Só que, infelizmente, não é todo mundo que vai receber milagre. Porque não é todo mundo que entende a multiforme maneira que Deus tem que trabalhar. Isso aí é falta de palavra, é falta de ler Bíblia, é falta de conhecimento. Tem gente que fala assim, Jesus fez para aquela pessoa ali, ó, não vale nada. Jesus fez, aconteceu, comigo não faz nada. A Bíblia fala que Jesus, que Deus, Ele tem misericórdia de quem Ele quer ter e deixa de ter misericórdia de quem Ele quiser deixar de ter. Sabe o que quer dizer isso? Jesus faz o que Ele quer com o que Ele quer, a hora que Ele quer. Se Ele quiser fazer com o outro, não quiser fazer contigo, não vai fazer. Porque Ele é Deus. Você pode se achar mais justo do que o outro, mas Deus quis abençoar o outro, Ele quis abençoar, e agora? Eu tenho que me botar na posição de ser abençoado, irmão. Deus não quer que você caminhe à toa. Eu fiquei muito preocupado com aquilo que eu ouvi, porque nós fomos para muito longe para receber. E às vezes o questionamento, às vezes a maneira de Deus trabalhar, a gente se escandaliza com a obra de Deus, irmão. Eu sei que é isso, que de onde eu venho, eu era chamado pelos crentes de macumbeiro. Porque na outra, aqui não, aqui tá mole, na outra o diabo gritava, e a porta era aberta assim de lado, o diabo corria, o diabo se arrastava, pegou essa época, chegou a pegar essa época, né? Era muito demônio lá.
Era 5 anos para segurar. 5 anos para segurar, era vindo segurar o demônio. Aí os próprios crentes passavam na rua e falavam que a gente era igreja de macumba. Sabe por quê? O crente não está acostumado a enfrentar Satanás. O crente está vivendo hoje em dia como se o diabo não existisse. E nós vimos segunda-feira aqui, ó. Quando eu falei que quando o diabo confessa, eu aprendi isso. Eu vivo isso, eu sei disso. Que quando o diabo confessa o que ele planejou fazer, ele perde. Tanto que o bicho quis até me estrangular, quis até me enforcar. A gente bota demônio para falar, porque ele tem que confessar, tem que falar. Ele tem que falar. Eu fico atento quando a Eliane teve câncer. Todos os profetas, só profeta forte. Pastor Fernando, Vanildo, irmã Clarice, irmã Alzira, falava para a gente assim: eu não vejo nada. Eu não vejo. Sabe por que não vê nada? Não é porque o profeta faz, não. É porque quando Deus quer que você passe um processo, Ele não deixa ninguém ver. Porque se alguém ver e revelar, cortou o laço. Esse é o Deus que eu sirvo. O Deus que eu sirvo é quando Ele revela, corta o laço. Se ficar em oculto, se Ele não quer revelar, é porque Ele quer que você passe. Mas quando Deus revela, e nós passamos na mão de muitos profetas, nós não estou entendendo, não estou vendo nada. Eu não estou vendo câncer, eu não estou vendo nada. Por quê? Porque Deus tinha intenção de fazer ela passar por isso. E se alguém revela, acaba ele tendo que não fazer. Mesma coisa é demônio. Demônio, ele tem que confessar as intenções. E vou te falar, depois ele apanha no inferno. Depois, se você não sabe, o demônio apanha no inferno, porque ele chegou aqui e vomitou, porque não era para vomitar. Mas sob a espada de Jesus, ele fala sem querer falar. Por quê? Porque ele vai perder. Por quê? Porque ele está perdendo. E aí o que acontece? Eu tenho que entender isso e carregar essa bênção para mim. Eu tenho que entender. Olha, já perdeu nessa área. Senhor, muito obrigado. Já compensou a derrota. Já falou onde estava o mal. Já falou o que ele ia fazer. Eu tenho que compreender isso. Eu tenho que entender que a marcha tem um simbolismo muito forte, que o diabo já falou várias vezes que odeia essa marcha. Odeia, tem pavor dessa marcha, porque faz mal para ele. Já falou que eu podia botar essa marcha em qualquer lugar, menos aqui. Desde lá da outra igreja era assim. Eu tenho que estar pronto para receber. Eu tenho que estar pronto para receber. Quando eu entro por essa porta dentro, eu tenho que estar pronto para receber. Entendendo que Deus tem maneira de trabalhar. Tem situação, tem gente que pode chegar num cultozinho, de sentar, assistir a palavra e ir embora. Tem gente que pode. Um culto que não acontece nada, é só palavra e ir embora. Mas tem gente que está tão assolada, tão perseguida pelo diabo, que tem que ir num culto que a gente chama de culto de fogo. Um culto onde as coisas acontecem diferente. Um culto que vai bater de frente com o inimigo para poder você se ver livre. Porque senão a gente vai sentar, assistir o culto e ir embora, sentar, assistir o culto e ir embora, é a nossa vida indo de mal a pior cada dia mais. Como diz nosso irmão Vanil, nós temos que entrar por fogo e virar brasa, irmão. É entrar por fogo e virar brasa. Eu tenho que estar aceso da mesa de Deus, ligado para receber o que Deus tem para mim. Como eu falei aqui quando eu comecei o culto, Deus tem coisa para você e para mim, irmão. Deus tem. Por mais que às vezes você olhe e fale assim, não é possível. Por mais que você olhe a situação e fale assim, não é possível. Não estou passando por isso. Mas eu tenho que entender que Deus tem. E se Deus tem, eu tenho que pegar, irmão.
Quando eu vou no monte, eu chego na mata. Por que eu vou no monte? Porque eu tenho fé e experiência, que é muito mais importante de tudo aquilo que acontece no monte. Só quem está acostumado a ir em monte falando de madrugada sabe o que acontece lá. Você vê a árvore se mexer sem ter bicho nenhum. Você vê os demônios lá. Você vê os demônios lá ficam lá, porque a mata é lugar do Senhor, de Deus e do diabo. Você vê os demônios lá. Você vê às vezes o vidro da pomba gira. Você vê os gravetos acender, que o pessoal fica até com medo de pegar, pensando que está pegando fogo. Quando Deus se mostra dentro do arraial, assim de tudo, uma coisa linda, parece até fluorescente. Agora já foi no monte várias vezes, viu isso, né? Hã? Já viu, né? Então, eu tenho experiência, eu sei que eu chego num lugar que é um lugar especial, irmão. E quando eu chego, eu falo para o Senhor, eu quero pegar toda a unção que tem nesse lugar. Às vezes eu faço isso aqui com vocês, eu falo, toda a unção que desce do céu, que está no trono da tua glória, eu quero pegar para a minha vida. Eu quero ser uma esponja, eu quero sugar tudo aquilo que vem de ti para mim. O que é meu, eu quero pegar hoje, eu estou aqui para isso. Por quê? Não adianta ir para lá e ficar olhando assim, pô, tá cheio de bicho. Às vezes pula uma aranha em cima. Às vezes acontece. Já vi cobra. Acontece. Se eu ficar falando assim, vai parecer uma cobra. Aí a aranha não tinha matado, a aranha pulou em cima do Jackson Moreno, no peito dele, a aranha. Se eu vou ficar vendo essas coisas, cheio de bicho. Eu não tenho esse problema com o negócio de pernilongo, mas a Eliane é quase carregada pelos mosquitos. Ela toma um banho de repelente e nem tomando um banho de repelente o mosquito deixa ela. Às vezes as irmãs descem lá encalombada de mosquito. Mas se eu olhar para isso, eu não recebo nada, irmão. Eu não vou sair da minha casa para ir lá para a raiz da serra, subir uma mata, que vou te falar, não pensa que é moleza, que é ruim, passar no meio de árvore, no meio de galho, árvore caída, subindo, sem lugar para botar o pé, não pensa que é moleza não. Para chegar lá e não receber. Precisamos pegar o que é nosso. Quando você entra por essa porta dentro, você precisa pegar o que é teu. Aleluia! E a tua posição é muito importante para isso. A tua postura é muito importante para isso. Porque Deus, Ele nos concede a vitória mediante o que Ele vê. Muitas das vezes, sem eu abrir minha boca, no meu pensamento eu já pego. Eu deixo de receber. E eu deixo de ganhar aquilo que Deus tem para mim. Você não vem para cá à toa. Você não vem buscar Deus à toa. Deus tem coisa para nos oferecer. Deus tem prazer para nos dar. Mas eu tenho que me posicionar da maneira correta para receber. Eu tenho que colocar minha fé em prática. E eu tenho que entender a maneira que Deus trabalha. Naamã deu 7 mergulhos. Até o 6º mergulho, Naamã está cheio de lepra. Eu já brinquei isso aqui em outra pregação, que eu falei que Naamã, quando deu o 6º mergulho e saiu ainda todo leproso, ele deve ter falado assim, eu vou matar esse profeta. Eu vou matar esse desgraçado. Já estou no 6º mergulho, só tem mais um mergulho e não saiu nenhuma leprinha de mim. Eu vou destruir esse profeta. Eu vou sair dessa água suja, eu vou sair dessa água barrenta aqui e vou matar esse desgraçado, vou matar ele. Quando Naamã dá o 7º mergulho, a Bíblia fala que ele sai limpo como a pele de uma criança.
Deus provou a fé de Naamã até o último minuto. Muitas vezes Deus nos prova até o último minuto para saber se eu estou realmente querendo a minha vitória, para saber realmente se eu estou querendo o meu milagre. Está aqui, ó. Vamos orar pelas águas. É só uma água. A oração é invisível. Se você não acreditar que essa água vai sair daqui diferente, não vai mudar em nada. Agora, quem acredita cura joelho, como curou do Robson, que está ali sentado. Quem acredita ressuscita um cara que está quase morto em cima de uma cama, como foi o tio da Kathleen, que chamaram o SAMU, ninguém sabia o que o cara tinha. Foi botar água para dentro, já começou a reação. Quem acredita, vê o milagre acontecer. Agora, se não acredita, se questiona, se não sabe porquê, se duvida, é só uma água. Não vai fazer diferença nenhuma. Isso é para todo mundo, irmão. Os meus primos contam uma história do meu pai. Meu pai era espírita. E meu pai, novo, ele teve um problema de estômago que todo dia às 5 da tarde, macumba, lógico, né? Todo dia às 5 da tarde, meu pai tinha uma dor insuportável no estômago. Ninguém sabia o que era essa dor. Ninguém. Era uma dor, todo dia às 5 da tarde. Um dia um primo meu, para brincar com meu pai, falou assim, pô, entre eles, falaram assim, eu vou levar uma água, vou falar que a água foi rezada por uma rezadeira. Que a rezadeira falou que ele era beber a água que ele ia ser curado. Chegou com a água para o meu pai. Falou assim, Alcindo, essa água aqui foi rezada rezada por uma rezadeira. Ela falou que esse teu problema vai acabar tu bebendo essa água. Tu bebe a água que nunca mais sentir dor. Ele bebeu a bendita da água. Sabe o que aconteceu? Nunca mais ele sentiu dor. A água não foi rezada por ninguém. Foi uma brincadeira do meu primo e meu pai foi curado. Sabe qual é o nome disso? Fé. Fé. Não questionou, não duvidou, não falou que rezadeira é essa? É de confiança? É forte mesmo? É. Essa rezadeira é brava mesmo? Aquela da boa mesmo? Aquela que reza aí? Não. Foi lá e como bebeu. O final, saiu curado. A tua fé, ela pode mudar a tua história. A tua fé pode fazer você receber o que você não está conseguindo receber. Sabe por quê? Porque a gente entra e sai, e muitas das vezes fica pensando besteira, fica imaginando besteira, e isso faz com que a gente impeça a receber. Se você mudar, por quê? Porque Deus está falando. Deus quer que você receba. Ele quer. Se você entender isso, se você botar isso em prática, pode ser que a tua vida comece a mudar. Se você não entender, você não vai poder falar que Deus não falou contigo. Deus tem vitória para te dar. Se coloque em pé em nome de Jesus.